Boa tarde, crianças! Nós vamos começar então o nosso Super 5 e eu queria desejar para vocês que vocês sejam muito bem-vindos a essa nossa primeira aula. Super 5, que nós queremos dizer o quê? 5 dias maravilhosos. Então, vamos cantar, aprender essa música? Boas-vindas e cada um vai cumprimentando o outro? Vamos lá? Prestem bem atenção e cantem junto comigo. Sejam muito bem-vindos, crianças. E agora que nós já nos conhecemos, nós vamos fazer umas regrinhas, tá bom? Vai ser assim. Vocês vão precisar ir no banheiro ou beber água, vocês vão pedir para as tias que estão ao lado, mas não precisa chamar. Quando você quiser que uma tia te ajude, você vai levantar a mão esquerda. Ó, todo mundo é a mão que não escreve. Ó, essa mão aqui, levanta comigo, para chamar a tia para ir no banheiro ou para beber água, tá? E essa mão é quando quiser falar comigo, tá bom, crianças? E aí a gente vai procurar todo mundo ficar o mais participativo possível para não levantar, pra gente aproveitar muito esse Super 5, tá bom? A gente toma cuidado com o amiguinho do lado, não vamos brigar, não vamos xingar, cuidar dos pequenininhos, viu, grandões? Para que vocês prestem bastante atenção. E aí, eu queria falar para vocês agora que nós vamos conhecer sobre o nosso Deus, porque esse Deus é tão grande, ele fez todas as coisas, ele criou o mar, o sol, ele criou tudo o que nós vemos ao nosso redor. Mas o mais importante que ele criou é você, criança. E ele tem um amor tão grande por você que ele enviou o seu filho para morrer na cruz em seu lugar para te dar a salvação. Esse amor tão grande que Deus tem feito por mim. E nós precisamos reconhecer isso, dizendo que eu sou o pecador, porque as coisas erradas que nós fazemos nos leva para um caminho muito triste, mas Deus quer te levar com ele para o céu. E esse cântico nós vamos falar deste amor tão grande do nosso Senhor Jesus. Vamos cantar comigo, crianças? A primeira vez é assim, ó, ouçam.
bem, crianças, como é grande esse amor do nosso Deus, que deu o seu filho por mim e por você para nos salvar. E por causa desse amor tão grande, das coisas que ele tem feito por nós, agora nós vamos fazer uma oração em agradecimento a Deus por todas as coisas que ele fez. Então você vai abaixar sua cabeça, fechar a sua boquinha, fechar os seus olhos e vocês vão repetir comigo essa oração. Todo mundo de olho fechado, cabecinha baixa, dizendo assim: Senhor Jesus, muito obrigada por este dia. Obrigada pelo seu grande amor por mim. Obrigada pelo seu filho Jesus. Obrigado pela minha família. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Amém. Nós falamos com Deus. Orar é falar com Deus. Nós não podemos vê-lo, mas nós podemos sentir Ele trabalhando em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos estar em comunhão com Ele, conhecer Ele. E é isso que eu quero fazer. Hoje eu quero apresentar esse grande Deus na sua vida, para que você o conheça e possa caminhar com Ele, poder falar com Ele todos os dias. E eu queria que vocês levassem um versículo da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus? É a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, onde Deus escreveu tantas coisas para que nós pudéssemos aprender. E aqui nós vamos levar hoje um pedacinho dela guardado no seu coração. Eu queria fazer uma pergunta para você. O que tem no mundo que é grande e nunca se acaba? Sabe o que é, crianças? Ah, não é o rio, não. Outra coisa. É uma coisa que nós não podemos ver. Sabe o que é, crianças? O amor de Deus. Deus, Ele te ama. Isso está escrito aqui na Bíblia, no livro de João, que nós achamos aqui na Bíblia, na palavra de Deus, escrito aqui em cima. E aí nós vamos achar os capítulos que são os números grandes e os versículos que são os números pequenos. E lá em João 3,16, fala assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E eu trouxe aqui, ó, esse versículo grande para vocês levarem gravados em seu coração, para que vocês leiam junto comigo. E fala: porque Deus amou o mundo. Quem faz parte deste mundo? Eu e você. Deus ama a mim e ama você de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito, que quer dizer único. Ele só tinha um único filho, mas ele entregou a este mundo. Por quê? Para que todo aquele que nele crer, acreditar no que Jesus tem feito por você, tenha a vida eterna, uma vida para sempre, morar com Deus lá no céu. Deus quer isso. Ele quer você, criança. Ele quer que você acredite que o que ele fez ali na cruz foi por amor a você. E esse amor tão grande que nunca se acaba é por você. É para que você vá morar um dia com ele lá no céu. Que você reconheça que você é pecador, que as coisas erradas que você faz, você diga para ele e reconheça que Jesus Cristo morreu lá na cruz para te salvar do castigo do pecado. E você vai ter a oportunidade de hoje de dizer para Jesus: quero te conhecer, Jesus, quero que o Senhor more no meu coração, quando eu te fizer um convite na nossa lição bíblica. Mas você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador, você então deve falar deste amor tão grande para as outras crianças que ainda não conhecem sobre o amor de Jesus. E como nós vamos levar esse versículo guardado no nosso coração? Nós vamos repetir esse versículo, tá bom? Vamos lá? Todo mundo junto? Todo mundo em pé? Vamos dizer João 3,16 e repetir o versículo todo. E depois, no final, a gente repete aonde se encontra. Tudo bem, crianças? Vamos lá, então? 1, 2, 3 e... Muito bem, todo mundo em pé. Agora,
só vai ficar em pé. Os meninos, vamos lá? Só os meninos vão falar comigo. 1, 2, 3 e... Muito bem, crianças. Agora só as meninas vão falar comigo. Vamos ver quem ganha? Muito bem. Mas eu acho que agora todo mundo junto ia ficar melhor ainda. Vamos lá, crianças? Muito bem. Agora, tira o Super 5. Deixa o Super 5. Agora, criança, vocês vão falar comigo só os inteligentes para ver quem ganha. 1, 2, 3 e... Muito bem, crianças. Isso mesmo, parabéns. Vocês conseguiram. Aprenderam mais um pouquinho da palavra de Deus e que vocês levem esse grande amor de Jesus guardado no seu coração. E agora eu quero ensinar uma música muito linda para vocês, que tem a ver com o nosso tema do Super 5, que fala sobre o seu coração. Sabe por quê? O meu coração, antes de conhecer... Só um pouquinho, Breno. Antes de conhecer o Senhor Jesus, era assim, ó. Sujo, um coração escuro, sujo do pecado. Mas o Criador do mundo, Deus, criou todas as coisas. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos salvar do castigo do pecado e me deixar com o coração assim, ó, limpinho, sem pecado. E é isso que esse cântico nos fala. Vamos cantar comigo? Aprendam uma vez, crianças. E depois vocês repetem comigo. Muito bem, crianças, que maravilhoso, né? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou e o seu precioso sangue, tão alvo assim, o tornou. Deixou tão limpinho o meu coração e é isso que Jesus quer fazer. Ele quer deixar o seu coração tão limpinho. Eu queria que agora vocês fechassem os seus olhos, abaixassem as suas cabeças, porque nós vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nesse momento tão especial que vamos ouvir da Tua palavra, eu quero que o Senhor guarde a cada coração dessas crianças, Senhor, para que eles aprendam e ouçam da Sua palavra e Te conheçam como Senhor Jesus e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu queria falar para vocês sobre as cores do livro Sem Palavras. Esse livro, ele fala sobre a história da Bíblia. A história mais linda que eu quero contar para vocês. Só que olha só o meu livro, ele não tem palavras, mas ele tem cores. As cores que falam do nosso Senhor Jesus Salvador, a palavra de Deus. E cada dia nós vamos saber sobre uma cor. E hoje nós vamos falar sobre a primeira cor que fala essa cor, a cor dourada. O que lembra essa cor dourada? Ouro, joias, semi-preciosas, não é verdade? Mas sabe o que a Bíblia fala para mim que tem com essa cor? É o céu. Olha só. O céu é o lugar onde Deus mora e tem preparado um lugar para mim e para você lá. E a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que lá terá ruas de ouro, que lá as águas serão cristalinas, que nós vamos ver
tudo lá, que lá no céu existem muitas coisas, que lá tem preparado um lugar para mim e para você. Lá no céu mora Deus, o nosso Criador. E a Bíblia fala, conforme o versículo que nós já falamos em João 3,16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Deus, o Criador de todas as coisas, tem esperado você para morar lá naquele lugar. Deus, Ele tem preparado um lugar especial para mim e para você, que é o céu. Lá não vai ter dor de dente, não vai ter dor de barriga, porque lá o lugar é perfeito. Como perfeito é o nosso Deus. Ele é santo. Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é eterno, é para sempre. E Ele quer que você more nesse lugar com Ele para sempre. E a Bíblia fala que Deus criou um mundo, um lugar maravilhoso. E Ele nos ama a mim e a você. E este círculo que representa essa cor dourada, quer dizer que Deus, Ele não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é eterno e Ele tem te esperado para morar com Ele para sempre lá no céu. Mas a Bíblia também fala que existe uma coisa que não entra no céu. Tem coisas que não tem no céu, sabia, crianças? Uma coisa que não entra no céu é o pecado. Lá no céu também não vai ter choro. Lá no céu não vai ter morte. A gente não precisa da luz do sol. A gente não precisa da luz da lua. Não, crianças. Lá no céu existem coisas maravilhosas. Não precisa. A Bíblia nos fala que lá no céu o pecado não entra. Mas o que é pecado, crianças? Vocês sabem me dizer o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que não agrada a Deus. Mentir, falar palavrão. Que mais que é pecado? Muito bem, crianças. E a Bíblia fala que em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque eu e você pecamos e por causa disso nós estamos longe de Deus, separados dele para sempre. Nós não podemos participar daquele lugar maravilhoso, o céu. Que triste, né? Mas triste é o pecado. Agora o céu é um lugar maravilhoso, um lugar onde nós não vamos precisar, nós não vamos ter fome, nós não vamos passar por muita coisa, porque lá é perfeito. Como perfeito é o nosso Deus. Que nós vimos no nosso versículo que enviou quem? Jesus Cristo, o Filho de Deus, que está lá no céu esperando por nós com Deus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo tão pequenininho, teve uma vida tão linda, nos mostrou que nós podemos viver neste mundo sem pecado. Mas ele cresceu e se tornou um homem, mostrando para nós várias coisas e nos ensinou através da Bíblia que nós podemos viver uma vida em santificação a Deus. Mas um dia ele foi levado à cruz. E na cruz ele derramou o seu sangue por mim e por você. E a Bíblia fala em 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas se andarmos nas luzes, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo morreu na cruz, mas lá ele derramou o seu sangue para purificar a mim e a você dos nossos pecados. Jesus Cristo morreu ali na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, mostrando que nós podemos ter uma nova vida. E Jesus Cristo caminhou por muito tempo ainda depois que ele ressuscitou, mostrando que eu e você podemos estar um dia com ele lá no céu, nesse lugar maravilhoso, aonde está o nosso Criador, o céu onde existe coisas maravilhosas. Mas para isso nós precisamos
possamos aprender da palavra de Deus e vivemos uma vida santificada, para que um dia nós possamos ir morar com Jesus, sabe aonde? Lá no céu. Porque depois que Jesus caminhou muitos dias, ainda falou com os discípulos e mostrou que ele era o verdadeiro Cristo. Ele foi morar com Deus lá no céu e Deus quer que você vá morar com ele também. E você, criança, que já recebeu o Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida, Deus, ele quer que você leve a palavra de Deus para outras crianças. Marcos 16 diz assim, capítulo 16, versículo 15 diz: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você que já recebeu o Senhor Jesus Cristo, você pode, então, levar a palavra de Deus às crianças que ainda não conhecem. Mas você, criança, que ainda não recebeu o Senhor Jesus como Salvador de sua vida, você pode fazer isso hoje. Porque nós falamos deste Deus que é eterno, que é perfeito, que não tem pecado, que Ele está te esperando lá no céu hoje, não é verdade? Mas eu e você temos o coração assim, sujo por causa do pecado. E o pecado não entra no céu. Mas Deus, ele tem um plano maravilhoso, que é Jesus Cristo, o seu Filho perfeito, que veio a este mundo para nos salvar do pecado. E ele quer salvar a sua vida, criança. E hoje eu quero te fazer um convite. Você lembra do nosso versículo, João 3,16? Muito bem. Ele diz que Jesus Cristo morreu por mim e por você. O seu amor tão grande para que nós pudéssemos ser salvos e ter o coração assim limpo do pecado. Quando você reconhece que é pecador e crê no que Jesus fez ali na cruz, você então pode recebê-lo e ter o coração assim limpo do seu pecado. Eu queria que você fechasse os seus olhos, abaixasse a sua cabeça nesse momento que eu quero fazer o convite. Jesus Cristo quer que você vá morar com ele lá no céu, mas para isso você precisa reconhecer que é pecador e crer no que ele fez ali na cruz e recebê-lo para que você tenha a vida eterna, um coração limpo assim. Você pode fazer isso nesse momento. Se você quiser fazer isso, levante uma de suas mãos, mostrando para mim que você quer falar para o Senhor Jesus hoje, que quer recebê-lo como seu Salvador. Faça isso agora, criança. Você que quer recebê-lo como seu Salvador, levante uma de suas mãos. Amém. E você vai ter oportunidade, então, depois de falar comigo, e nós vamos ver através da Bíblia como você pode dizer para o Senhor Jesus Cristo que você é pecador e que Ele quer recebê-lo como seu Salvador. E eu quero orar por você, criança, que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador agora. Feche os seus olhos e abaixe a cabeça. Senhor Jesus, obrigada, porque o Senhor nos trouxe até aqui para falar do seu amor tão grande a essas crianças. Obrigado porque essas crianças hoje levantaram as mãos e te reconheceram como seu Salvador. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. E agora, crianças, eu quero levar vocês num lugar incrível. Vocês já ouviram falar de missões? Eu não disse para vocês, crianças, que já receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, que você precisa falar sobre o Senhor Jesus para outras crianças? Muito bem. Eu conheci alguém que foi até, olha onde? Até o México, outro país, porque essa pessoa, ela precisava falar da palavra de Deus para outras crianças. O México é um lugar que fica pertinho aqui do Brasil. E essa pessoa foi falar do amor do nosso Deus para as crianças que moram nesse lugar. Então nós vamos até o México ouvir a história do Samuelito. Quem era Samuelito? Samuelito era um menino que queria muito aprender a ler. E sabe o que acontecia? Samuelito, então, todos os dias saía da sua casa, ia para a rodoviária para poder engraxar sapatos. E lá estava ele com o seu amigo que ficava lá fazendo, sabe o quê? Tocando um violão. Muito bem, crianças, o seu amigo, na verdade, era amigo do pai dele. Era um homem que era cego, ele não enxergava, mas ele ficava lá esperando com que as pessoas o ouvissem tocar e pudesse, então,
dar para ele um dinheiro para que ele pudesse se alimentar. E aí Samuelito ficava ali do ladinho dele, sabe por quê? Samuelito bem falava assim: eu não sei como esse homem não enxerga, mas ele ouve com os ouvidos, porque toda hora que ia chegar um ônibus, aquele homem se preparava e sabia, porque ele ouvia o barulho. Então aquele homem começou a se arrumar e Samuelito viu que estava o quê? Lá longe estava chegando um ônibus. E Samuelito também se preparou, porque dali iam descer muitas pessoas e iriam então poder engraxar sapatos, e Samuelito iria ganhar dinheiro. E desceram várias pessoas e Samuelito foi lá, buenos dias, assim que se fala lá em castelhano, lá no México. E aí Samuelito viu uma pessoa lá que desceu do ônibus muito simpática, mas ele continuou ali pegando pessoas para poder engraxar os seus sapatos. E Samuelito então engraxou os sapatos. Ele viu que muitas pessoas começaram a sair ali daquele restaurante da rodoviária e voltar para os ônibus. E Samuelito, quando viu, ele tinha ganhado muito dinheiro, por volta de R$ 30 naquele dia. Samuelito estava muito feliz. Mas sabe, ele viu aquela pessoa muito simpática que era uma mulher, que veio falar com ele e falou: nossa, que legal, você tem um sorriso muito lindo, né, Samuelito? Samuelito falou: buenos dias, conversou com aquela mulher e ela falou assim: você já sabe ler, Samuelito? E Samuelito disse assim: não, então, Samuelito, eu gostaria de contar uma história para você. Só que olha que legal, Samuelito, eu quero contar a história deste livro. Este livro tem a história mais linda, só que este livro só tem cores. Olha só que legal, Samuelito. Você quer ouvir essa história? Essa história vem aqui da Bíblia, a palavra de Deus. Conta a história mais linda deste mundo. Então, Samuelito ficou assim, mas ele falou: eu quero aprender a ler, mas não é este livro não. Ela falou: então tudo bem, você pode aprender a ler através deste livro. E ela começou a contar a história do livro sem palavras para ele. Contou sobre a cor dourada, que fala sobre o céu. O céu é um lugar maravilhoso, onde Deus mora, um lugar perfeito, onde que só tem coisas boas. Que tem uma coisa que não entra no céu, que é o pecado. O pecado são as coisas ruins que nós fazemos, falamos, que não agrada a Deus. Samuelito ficou pensando, ela falou sobre mentir, roubar. Aí ele disse: mas todo mundo faz isso. Mas todo mundo faz isso, mas essas coisas não nos levam para aquele lugar maravilhoso. O castigo tem um pecado, o pecado tem um castigo, que é ficar longe de Deus para sempre. Mas Deus, com seu amor tão grande, enviou então Jesus Cristo, o seu Filho, para nos salvar do pecado. Samuelito ficou ouvindo aquela história com os olhos atentos, então ele ficou maravilhado em saber que a cor vermelha representa o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica do pecado e pode nos levar no céu para conhecer o amor de Deus. Mas nós precisamos então reconhecer que nós somos pecadores, não é verdade? E quando ela chegou na cor branca, na cor clara, e disse para Samuelito: para isso nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e conhecer Jesus como nosso Salvador. Então o cego logo falou: Samuelito, você acha que os seus pais vão ficar felizes em ouvir sobre essa história, em ouvir, Samuelito, sobre o que Jesus fez por você? Você sabe que o seu pai não quer que você ouça essa história. Então Samuelito saiu bem de perto, rapidinho, daquela mulher e foi ficar perto do senhorzinho que estava lá cego. E Samuelito ficou pensativo, mas ele não queria desobedecer os seus pais, que os seus pais já haviam falado para ele: Samuelito, não ouçam essas pessoas. Não ouçam essas pessoas que se dizem missionários e querem falar desse Jesus, esses evangelistas, viu, Samuelito? Então, Samuelito obedeceu os seus pais.
Mas ele ficou pensando, enquanto ele via aquela mulher conversando com um casal que chegou, estava pedindo desculpa porque eles tinham se atrasado. Mas aquele atraso foi interessante, porque Samuelito pôde ouvir da palavra de Deus. E ele sabia que aqueles amigos daquela senhora eram missionários, porque ele já tinha visto eles lá perto da onde Samuelito morava. Mas o pai de Samuelito e a mãe de Samuelito sempre disse, não ouçam essas pessoas. E Samuelito obedeceu. Mas ele ficou pensando. Ele queria ouvir mais sobre aquela história. E ele foi embora pensando naquela história. Naquele céu, sobre aquele Jesus. Será que Samuelito ia ter oportunidade de ouvir mais sobre essa palavra? Vamos ver. Será que Samuelito vai ouvir e encontrar essa mulher de novo? Será que Samuelito vai contar para os pais dele que ele ouviu algumas coisas de evangelista, mas o pai deles não gosta? Mas ele não sabia que aquela mulher era uma evangelista. Meu Deus, e agora? O que será que vai acontecer com Samuelito? Mas você, criança, se quiser ouvir mais uma vez sobre o Samuelito, você tem que voltar amanhã, crianças, para você saber mais um pouquinho sobre Samuelito. Nós vamos agora fazer algumas brincadeiras, crianças, para mim saber se vocês ouviram e entenderam sobre a história da cor dourada. Muito bem, crianças, como vocês são inteligentes. Agora nós vamos encerrar a nossa história falando com o Senhor Jesus e depois nós vamos trazer uma surpresa para vocês, tudo bem, crianças? Então agora vamos fechar os olhos, abaixar as nossas cabeças, porque nós vamos falar com o Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por este dia. Obrigada por aprender da tua palavra. Me leva para a minha casa e me traga amanhã para o Super 5. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Muito obrigado por vocês terem vindo. E nós até amanhã nós estaremos aqui. Amém?